E aí, pessoal, bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documentário, o Before the Flood. E a história começa de um jeito bem inusitado, com uma pintura, uma obra de arte de 500 anos que meio que previu o futuro para o Leonardo DiCaprio. A gente vai seguir essa jornada, desde esse alerta artístico até um chamado global para a gente agir. Vamos entender o que está rolando de verdade. Olha só essa imagem. Para ele, para o DiCaprio, foi aqui que tudo começou. Essa pintura ficava em cima do berço dele. Imagina só, uma visão de um paraíso, mas um paraíso que já estava, degradado, destruído. Para ele, isso virou quase uma premonição, uma coisa bem assustadora. É daqui que parte toda a urgência pessoal dele nessa jornada que a gente vai seguir junto. Beleza, nosso roteiro está dividido em 4 partes, bem simples. Primeiro, a gente vai entender o alerta. Depois, vamos checar a evidência, ver o que está acontecendo na prática. Aí, a gente entra no conflito, para entender por que as coisas não andam. E no final, a gente explora o caminho a seguir, as possíveis soluções. Então, vamos lá. Parte 1. O alerta. É aqui que a coisa toda começa, com essa mistura de arte antiga e ciência moderna tocando um alarme que, sinceramente, está cada vez mais alto. E o mais impressionante é que isso não é de agora, né? Pensa bem. Lá nos anos 50, a TV já falava que o ser humano podia estar mudando o clima do planeta. Depois, nos anos 90, o Al Gore já estava explicando isso para o DiCaprio. E aí, em 2014, o próprio DiCaprio vira mensageiro da paz da ONU para falar sobre isso. Ou seja, os avisos estão aí faz muito tempo. A diferença é que agora parece que o tempo está acabando. E o que é esse tal de efeito estufa? A explicação é até bem simples, na verdade. Pensa assim. Tudo que a gente faz, desde dirigir o carro até produzir comida, libera um gás, o CO2. Esse gás sobe e forma uma espécie de cobertor em volta da Terra. Só que esse cobertor não deixa o calor do Sol escapar. Resultado? O planeta vai esquentando, como se a gente vivesse dentro de uma estufa mesmo. Ok, agora a gente sai da teoria e parte para a prática. Seção 2. A evidência. Vamos viajar com o DiCaprio para ver com os nossos próprios olhos o que esse cobertor invisível está causando no mundo real. A primeira parada é lá no topo do mundo, no Ártico. O Ártico funciona como se fosse o ar-condicionado do planeta, sabia? O gelo branquinho reflete a luz do Sol de volta para o espaço e ajuda a manter tudo mais fresco. O problema é, esse ar-condicionado tá pifando. E se liga nesse número, 2040, anota aí. Essa é a previsão de quando a gente vai ter um verão no Ártico sem gelo nenhum. Imagina poder navegar de navio por cima do Polo Norte. Parece coisa de filme, mas é uma possibilidade real. O que era uma camada de gelo gigante, sólida, hoje está parecendo sorvete derretendo. A velocidade com que isso está acontecendo é o que mais assusta. Saindo do Ártico, a gente vai para a Groenlândia. E aqui a gente vê a consequência direta daquele derretimento. A Groenlândia é tipo o marco zero do aumento do nível do mar. Porque todo aquele gelo que derrete, ele não some, né? Ele vira água. E essa água toda vai direto para o oceano, ameaçando cidades costeiras no mundo inteiro. E para ter uma ideia da velocidade, olha isso. Em apenas 5 anos, uma camada de gelo de 9 metros de espessura sumiu. Desapareceu. Virou água. Pensa num volume de gelo gigantesco que simplesmente escorreu para o mar em um piscar de olhos. Geologicamente falando, é uma mudança que você consegue quase sentir. Então, de um lado do mundo, o gelo está derretendo. Do outro lado, o fogo está consumindo tudo. A gente vai para a Indonésia e lá o cenário é de paraíso em chamas. As florestas, que são tipo os pulmões do planeta, não estão simplesmente morrendo. Elas estão sendo queimadas, de propósito, para abrir espaço para outra coisa. E qual o motivo? Uma palavrinha: óleo de palma. É o óleo vegetal mais barato que existe, e ele está em quase tudo que a gente consome. Dá uma olhada no rótulo do biscoito, do shampoo, do sabão em pó, é bem provável que esteja lá. E a nossa compra no supermercado, sem a gente perceber, acaba financiando esses incêndios. Para você ter uma noção do tamanho do estrago, em 2015 só a fumaça dessas queimadas na Indonésia emitiu mais poluição num único dia do que a economia inteira dos Estados Unidos. Beleza, chegamos na terceira parte, o conflito. E aqui vem a grande pergunta, né? Se a gente tem tanta evidência, se está tudo tão claro, por que nada muda de verdade? Bom,
A resposta é que existe uma guerra acontecendo. De um lado está a ciência, do outro, uma máquina de dinheiro e influência muito poderosa. Olha que absurdo. A ciência é praticamente unânime. 97% dos cientistas da área concordam que a mudança climática é real e causada por nós. É quase todo mundo. Mas aí do outro lado você tem figuras políticas importantes, gente em posições de poder, falando que tudo isso é a maior farsa. E é nesse espaço, nesse vácuo entre o fato científico e a opinião política, que a confusão é plantada e a falta de ação se justifica. E essa confusão toda não acontece por acidente, tá? É tudo parte de um plano, de um manual. O que eles fazem? Eles criam grupos com nomes bonitinhos, tipo Amigos da Prosperidade, para parecer que é o povo falando. Eles atacam a reputação dos cientistas para ninguém acreditar neles. Eles gastam fortunas com lobby para barrar qualquer lei. E, claro, eles financiam políticos que vão defender os interesses deles. É uma estratégia muito bem montada para proteger uma única coisa: o lucro da indústria de combustíveis fósseis. Mas não é só a desinformação que está no caminho. Olha só que interessante esse dado sobre os Estados Unidos. Quase metade de todo o território do país é usado para produzir comida. Quase metade. Agora o mais louco, a maior parte dessa terra toda não é para plantar alface e tomate para a gente comer, não. É para plantar milho e soja para alimentar o gado. E aí é que a gente entra na história. A criação de gado para carne bovina ocupa um espaço absurdo e libera metano, que é um gás de efeito estufa 23 vezes mais poderoso que o CO2. Mas olha o poder que a gente tem na mão. O documentário mostra que só de trocar a carne de boi pela de frango, você já pode reduzir o impacto da sua alimentação em até 80%. 80%. É uma mudança pequena no prato com um resultado gigante para o planeta. Ok, depois de tudo isso a gente chega na última parte, o caminho a seguir. E a pergunta que não quer calar é: e agora? Acabou? Tem jeito ainda? E a resposta, segundo o documentário, é que sim, ainda dá tempo. Então vamos ver quais são as ideias para a gente tentar escrever um final diferente para essa história. Uma das ideias mais fortes na mesa, que até economistas mais conservadores apoiam, é o tal do imposto sobre carbono. Mas calma, a ideia não é criar mais imposto para a gente pagar, é uma troca. Em vez de tirar imposto do seu salário, o governo passaria a cobrar de quem polui. A lógica é simples. Se poluir ficar mais caro, as empresas vão correr para achar um jeito mais limpo e mais barato de fazer as coisas. É usar a própria lógica do mercado a nosso favor. E a tecnologia para isso existe. O Elon Musk, por exemplo, fez uma conta. Ele disse que a gente precisaria de umas 100 gigafábricas, aquelas fábricas gigantes de bateria, para conseguir fazer a transição do mundo inteiro para energia limpa. 100. É um número grande? Com certeza. Mas não é um número impossível. É um problema que tem um tamanho, que tem uma solução que a gente consegue visualizar. E o mais legal é que isso não é só uma ideia no papel. Já tem gente fazendo. A Suécia, por exemplo, está com a meta de ser o primeiro país do mundo totalmente livre de combustível fóssil. A Dinamarca tem dias que gera mais energia com o vento do que o país inteiro precisa. Eles exportam o resto. Então não é papo de futuro. É uma coisa que está acontecendo agora. E esse chamado para ação está vindo de todos os lados, até de onde a gente menos espera. O Papa Francisco, por exemplo, falou sobre isso. Ele tirou a discussão do campo da política e colocou no campo da moral. Ele disse que a nossa casa comum está precisando de um conserto urgente, mas que a esperança é saber que a gente sempre pode mudar o rumo. É uma mensagem poderosa de que a gente tem essa responsabilidade. E no final das contas, o documentário nos deixa com essa pergunta, que o DiCaprio fez lá na ONU. As pessoas que vierem depois de nós, elas vão olhar para trás e nos aplaudir ou vão nos xingar pelas decisões que a gente tomou ou deixou de tomar? O Acordo de Paris foi um passo importante, mas é só o começo. A bola está com a gente. A escolha é nossa. Valeu por acompanhar mais esse The Explain.